Olá, querida criança! Agora nós vamos corrigir as atividades que você fez na página 176 da sua apostila. O primeiro exercício era o exercício 25. Pedia para você analisar os sanduíches que foram feitos para uma festa de final de ano. A pergunta A era qual fração representa os sanduíches com pão de leite em relação ao total. Então, embaixo, a gente ia colocar o total de pães, o total de sanduíches, né? Que era 32. E em cima, quantos foram feitos com pão de leite, que era apenas 6. Entendeu por que ficou 6,32 avos? Porque embaixo nós colocamos todos os sanduíches no total e em cima nós colocamos quantos foram feitos com pão de leite. Nesse caso, nós usamos a fração como razão. Vocês já aprenderam a fazer isso. Seguindo essa lógica, fica fácil. Que fração corresponde aos sanduíches com pão de hambúrguer? Bem, o total é 32, então o denominador é 32. E o pão de hambúrguer eram 16 sanduíches, era só contar. Então, ficou 16,32 avos. A letra C pergunta qual é o dobro da quantidade encontrada no item B. Agora, tinha que calcular o dobro de 16,32 avos. Bem, era fácil. Era só calcular o dobro de 16, que é 32, porque 16 vezes 2 é 32. E repetir o mesmo denominador. Dobra o de cima e repete o de baixo. Fácil, não é mesmo, pessoal? E por último, perguntava se fosse necessário preparar o triplo de sanduíches com pão de hambúrguer, qual seria a nova quantidade, né, desses lanches? Bem, foram preparados 16, 32 avos, 16 sanduíches de um total de 32. O dobro a gente calculou fazendo 16 vezes 2, que deu 32 vezes 2. Agora, para calcular o triplo é fácil. É só fazer o 16 vezes 3, que dá 48. 16 vezes 3 dá 48, porque o triplo de 16 é 48, não é mesmo? E repetir o mesmo denominador. Bem, espero que você tenha entendido todas as operações que foram feitas aqui. Mas se você não entendeu, se você ficou com dúvida, fale comigo que eu irei te explicar esse conteúdo quantas vezes forem necessárias até você ficar, ó, craque, ficar dando show de bola com fração. Bem, vamos corrigir o outro exercício? Eram só 2. O outro exercício era um desafio. Tinha 1, 2, 3 cartas vermelhas, 1, 2 cartas brancas, que dava um total de 5 cartas. 3 vermelhas, 2 brancas. A pergunta era, se a quantidade de cartas fosse dobrada, qual número representaria a quantidade de cartas vermelhas em relação ao total? Então, eu tinha 3 cartas vermelhas e 2 brancas. Se eu dobrasse esse valor, eu ficaria com o dobro de cada um. Eu ficaria com 6 cartas vermelhas e 4 brancas. Eu ia ficar com um total de 10 cartas, porque 6 mais 4 é 10. E dessas 10 cartas, 6 seriam vermelhas. Porque para eu dobrar, eu tenho que fazer cada uma virar 2. Então, essa vermelha viraria 2, essa viraria 2, essa viraria 2. E as brancas também. Então, eu tinha 2 brancas, ia ficar com 4 brancas. Eu tinha 3 vermelhas, ia ficar com 6 vermelhas. Um total de, somando 6 com 4, um total de 10 cartas. Por isso que o denominador é 10. E dessas 10 cartas, apenas 6 seriam vermelhas. Ufa! Terminamos. Bem, espero que você tenha gostado de fazer esses exercícios, que você tenha se esforçado bastante para pensar, para chegar às conclusões e às respostas, mesmo que você não tenha chegado à resposta certa, porque o que mais importa é o esforço que você faz, são seus pensamentos, é a sua dedicação. Porque agora, comparando seus exercícios com os meus, você vai entender melhor o conteúdo e se ficou alguma dúvida, é só me procurar que eu irei te ajudar. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!